Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana intensa a nível de economia e principalmente criptomoedas. Já lá vamos. Primeiro, já sabem, não sou um conselheiro financeiro, espero que esteja tudo bem convosco, obrigado pelo vosso apoio. Eu peço desculpa, eu estou a demorar muito a responder aos vossos comentários, mas eu estou a tentar chegar lá. E agora, bora lá ver o que é que se passou nos últimos dias. Depois já sabem, comentem e deixem a vossa opinião. Malta, ainda antes de começar, muito rápido, vou-vos só dizer que na Prime XBT neste momento temos 3 competições de trading. Como é que isto funciona? Vocês inscrevem-se na Prime XBT, eu vou deixar o meu código em baixo, obviamente eu agradeço que vocês utilizem o meu código para se inscreverem. E depois no site vocês têm aqui os concursos de negociação, vocês chegam aqui, juntam-se a um qualquer. Como é que isto funciona? Vocês pegam em dinheiro fictício, investem como se fosse dinheiro verdadeiro, a competição simula, copia, digamos assim, tudo o que está a acontecer na vida real e no fim da competição, as pessoas que tiverem ganho mais dinheiro fictício, copiando obviamente o que está a acontecer na vida real, ganham dinheiro verdadeiro. Isto é fixe porquê, pessoal? Porque vocês podem entrar nestas competições, não têm risco nenhum porque estão a utilizar dinheiro completamente fictício, serve para aprender, serve para vocês experimentarem, sem risco, e no fim, se ganharem alguma coisa, quer seja por talento, por trabalho, por sorte, o que for, aquilo que vocês ganham, aí sim já é dinheiro verdadeiro. E como vocês podem ver, temos esta competição aqui em que os prémios, o total são 10 mil dólares, aqui 1000 dólares e aqui mais 10 mil dólares. Vejam quando é que começam, quando é que acabam, quantas pessoas é que já se inscreveram. É daquelas cenas que, na realidade, acabam por não custar quase nada, não tem risco e vocês podem ganhar alguma coisa e, acima de tudo, podem aprender. Pessoal, boa sorte e não se esqueçam do meu link. Agora, bora lá às notícias. O que tivemos nos últimos dias foi uma enorme venda de terrenos dentro do metaverse que está a ser criado pelo grupo Bored Ape, pela Yuga Labs, digamos assim. E a verdade é que a compra destes terrenos foi brutal, muito dinheiro a ser gasto para comprar estes terrenos, e o que nós tivemos foi a rede Ethereum quase a ir abaixo. O que me leva a crer que depois disto é bem provável que a ApeCoin pondere sair de Ethereum. No entanto, para mim sinceramente, acho que não faz sentido. E acho que não faz sentido porque Ethereum está a fazer o seu merge, vai mudar, as coisas vão melhorar e acho que não faz sentido a ApeCoin, que neste momento de certeza que ainda tem tanta coisa para desenvolver e tem recursos ainda a começarem a desenvolver-se, principalmente até a nível de developers. Eles não podem ter assim tantos programadores para estarem a fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao que parece eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda estar a mudar de rede, sinceramente para mim é demasiado, mas vamos estar atentos. Uma coisa é certa, com a venda destes terrenos, a Yuga Labs conseguiu qualquer coisa como 300 milhões de dólares. A bolsa tem caído na última semana, semana e meia, de vez em quando volta a subir um bocadinho, mas tem maioritariamente descido. E se nós repararmos, o dólar index está no valor mais alto dos últimos 15, 18 anos, mais ou menos. E isto é demonstração clara que estamos perante um cenário completamente único na nossa história, em que, apesar da grande inflação que o dólar está neste momento a ter, as pessoas estão a vender as suas ações e estão simplesmente a guardar o dinheiro. E isto, sinceramente, é por causa do nervosismo e da incerteza que temos em relação aos próximos meses. Porque, para além da inflação, há o Covid, temos uma pandemia ainda, apesar de já não se falar muito dela, já vou falar aqui um bocadinho mais, mas há coisas em que a pandemia ainda vai ter algum impacto a nível económico. E depois temos toda a questão da guerra, Ucrânia, Rússia, não sabemos como é que as coisas vão ficar, dependências energéticas para aqui, para lá, ameaças nucleares, por aí fora. Lá está. As pessoas estão neste momento a retirar aos poucos, estão a retirar lucros, estão a ficar com o dinheiro parado, naquela expectativa de se cair, se calhar volta a entrar, se subir, mais cedo ou mais tarde posso voltar, mas para já as pessoas estão a poupar. Mas a verdade é que existem aqui vários números que até nos podem indicar que, ok, nós poderemos ter uma recessão, mas que até pode ser bastante passageira e se calhar lá mais para o fim do ano a economia voltar a crescer. Depende de N fatores, uma coisa é certa, os valores de consumo estão brutalmente altos, os americanos estão a consumir imenso e, neste momento, o desemprego é apenas de 3,5% nos Estados Unidos, o que é um valor incrivelmente baixo, é um feito mesmo muito bom. Em relação à adoção de criptomoedas, a República da África Central adotou a Bitcoin como moeda que nós podemos usar de forma legal no país, é mais um país a adotar Bitcoin. A isso junta-se o facto de que já é legal comprar e vender o que quer que seja em Cuba também com criptomoedas. E no Brasil foi aprovada a lei Bitcoin, em que vai existir alguma regulamentação. Eu vou tentar saber mais nos próximos dias para falar aqui. Uma coisa é certa, nós tivemos uma primeira fase há uns anos em que dizíamos que só os nerds ou só as pessoas mais pobres é que investiam em Bitcoin. Depois afinal os ricos também já investiam, mas eram só pessoas, mais ninguém investia. Depois começaram a investir as pequenas empresas, depois as grandes empresas começaram a investir. E neste momento já há países a investir em Bitcoin. A adoção tem vindo aos poucos, e mesmo numa altura em que a Bitcoin está praticamente num processo
horizontal e até a descair, mas a verdade é que a adoção de empresas, de bancos, de países, das pessoas, dos fundos de investimento é cada vez maior. A juntar a isto, a Bitcoin neste momento está no ponto mais alto de hash rate da sua história e temos uma lei que muito provavelmente irá passar nos Estados Unidos que proíbe a mineração de Bitcoin no estado de Nova Iorque a menos que a energia usada seja energia limpa, energia verde, digamos assim. E isto é uma lei interessante, no entanto, acho que o impacto não vai ser assim tão grande, porque a grande maioria da hash rate de Bitcoin é realmente com energia limpa. E porquê? Porque na maioria dos países esta energia limpa é mais barata, então quanto mais barata for a energia que eu uso para minerar Bitcoin, maior o meu lucro. Em Portugal estamos claramente perto dos 8% de inflação, já estamos com 7,2% ou 7,3%. Só para ter uma ideia, o preço do trigo e do milho em Portugal praticamente dobrou por comparação com o ano passado. Estamos a falar de um crescimento acima dos 80%. É mesmo muito. Neste momento, o que facilita um bocadinho em Portugal é que nós temos alguns tipos de energia, como por exemplo o gás, que devido ao facto de nós não estarmos a comprar à Rússia, não estamos a ter um crescimento a nível de preço tão grande como estava à espera, não estamos a ter um crescimento tão brutal a nível de energia, apesar de o petróleo ter subido bastante e com isso obviamente o gasóleo e a gasolina. Aqui a grande questão é até que ponto é que Portugal consegue mais cedo ou mais tarde reverter esta inflação. Muito vai depender do que é que o Banco Central Europeu vai fazer. O Banco Central Europeu continua sem dizer nada em relação a possíveis aumentos de juros ou o que for. Continua tudo parado e eu acredito que seja por causa da guerra e de não sabermos bem para onde é que vamos. Neste momento temos que perceber uma coisa. A Europa, enquanto um todo, está a tentar sair da dependência russa, mas cada país por si também está a tentar fazê-lo. Alguns países estão obviamente a olhar para a África, o que faz todo o sentido. Alguns países estão a olhar para o carvão, então estão a olhar mais para dentro. Não faz tanto sentido de um ponto de vista ecológico, mas eu acredito que para os próximos meses possa fazer algum sentido, porque a verdade é que saiu uma estatística há uns dias, penso que foi sexta-feira passada, que indicava que a Europa, desde o início da guerra, portanto em 2 meses, pagou aos russos qualquer coisa como entre 47 a 48 mil milhões em energia. E aqui estamos a falar de gás, de carvão e de petróleo. 48 mil milhões é muito mais do que aquilo que neste momento a Rússia está a gastar na guerra. Isso quase de certeza absoluta. Claro que no global da guerra a Rússia até poderá, obviamente, gastar muito mais do que isto, também não sabemos quando é que a guerra vai acabar, não tem sinais para acabar tão cedo, mas a verdade é que nós, com esta dependência que fomos criando, aquilo que nós neste momento estamos a pagar, ajuda na realidade a pagar a guerra que a Rússia está a fazer. Nós estamos aos poucos a sair, existem alguns países, por exemplo, o país que mais dinheiro deu à Rússia nestes 2 meses foi a Alemanha, porque gasta mesmo muito petróleo, muito carvão, muito gás dos russos, por isso tem que pagar, obviamente, é muito dinheiro mesmo, mas mesmo assim a Alemanha já conseguiu baixar bastante aquilo que está a comprar à Rússia. Por outro lado, a Rússia está a produzir menos para aumentar o valor. O outro grande problema que neste momento temos na frente, e isto tudo para concluir aquilo que eu estava a dizer, de que os americanos principalmente estão a poupar um bocado, todos os países estão a poupar um bocado. Nós poupámos bastante no Covid. Os portugueses, em média, duplicaram o valor que tinham no banco durante estes 2 anos. Portanto, houve muito português realmente a poupar. Porquê? Não saímos de casa, não viajamos, não comemos fora, temos medo do que é que aí vem, poupamos. Portugal não é um país de poupar, poupámos bastante, dobrámos basicamente as nossas poupanças, isto em média. Obviamente mais umas pessoas do que outras, houve pessoas que provavelmente não conseguiram poupar nada devido até ficarem desempregadas e por aí. Mas, lá está, os americanos estão a poupar bastante, estão a investir menos, estão com medo. Um dos outros fatores também para este receio é a China. A China continua com a sua política Covid-0, temos uma cidade com não sei quantos milhões, aparecem 10 infectados, fecha-se tudo. Neste momento, o maior porto do mundo, que é o porto de Xangai, está com atrasos brutais, as coisas estão a demorar a sair e se demoram a sair, eles não vendem, nós não compramos, está tudo feito ao bife. Porque se nós depois não comprarmos, nós depois não revendemos, não temos lucro, não temos pessoal, não temos compradores, não temos vendedores, não temos pessoas a trabalhar, não temos nada. Está tudo muito parado. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que neste momento cerca de 400 milhões de chineses estejam de alguma forma sem conseguir produzir. 400 milhões é 40 vezes a população portuguesa e algumas vezes a população brasileira. Por isso nós termos tanta gente parada num país que produz tanto e tão rapidamente é realmente um problema. Vem aí mais escassez,
Não sabemos até que ponto é que o governo chinês de alguma forma vai voltar atrás com esta política zero, mas acredito que não seja tão cedo, até porque os chineses vivem todos muito perto uns dos outros, os transportes são complicados, as cidades têm mesmo muita gente e o sistema de saúde chinês, obviamente, não vai conseguir dar resposta se abrirmos tudo completamente. Por fim, a Fed anunciou que vai aumentar em 0,5% os juros, o que é, muito provavelmente, o início de muita gente retirar mais dinheiro das ações. O que é que acontece neste caso, pessoal? O que acontece é que os investidores, com o aumento de juros, percebem que podem pôr o seu dinheiro em ativos que estão mais ligados ao juro em si. E então, com menos risco, podem ganhar mais dinheiro porque os juros aumentaram. E isto faz com que, obviamente, tenha que sair dinheiro de algum sítio e a maior parte das vezes sai das ações. O que faz também com que muitas das empresas não se consigam financiar tão bem. Primeiro porque as ações começam a descer e depois porque se forem pedir dinheiro, vão pedir dinheiro com mais juros. Tendo em conta que a maior parte das pessoas perante os juros acaba por poupar um bocado e não consumir tanto, então podemos ter empresas que vendem menos e têm mais dificuldade em financiar-se. E isto faz com que as grandes empresas se mantenham, as médias mais ou menos, mas as pequenas possam ter algum problema. É verdade que muitas dessas pequenas não estão em bolsa, mas é para vocês perceberem o quanto isto pode baixar um bocadinho. Agora, claro que nós já sabíamos perfeitamente que isto poderia acontecer e a expectativa era que realmente acontecesse o 0,5% de aumento de juros. E então o mercado antecipou, muitas vezes o mercado antecipa. Então o que é que eu acho que pode acontecer? Até podemos ter aqui um dia ou dois em que os mercados até sobem um bocadinho, porque afinal aquilo que vai acontecer é só os 0,5% que já se estava à espera e não 0,75% ou algo ainda mais alto, mas acredito claramente que a longo prazo o mercado agora irá cair um bocado, podemos ter aqui uma estagnação, vá. Eu não vou falar já em recessão porque acho que há aqui outros fatores que podem ser muito importantes que eu já aqui falei, como por exemplo a questão do emprego e a questão do consumo. Mas o que podemos ter aqui é uma ligeira estagnação durante uns meses e depois a economia voltar a subir. Claro que, obviamente, os Estados Unidos está dependente do quanto é que a China vai conseguir produzir e a China neste momento está fechada. E obviamente que o conflito da Ucrânia e Rússia também faz com que exista aqui algum tremer na Europa e tudo fica assim um bocadinho sem saber o que é que vai acontecer. A inflação na Europa vai continuar a subir enquanto nós não agirmos de alguma maneira. Por outro lado, temos os problemas que eu já falei aqui de um ponto de vista energético. Os próximos dias vão ser muito importantes para nós percebermos se estamos perante uma queda de mercado nos próximos meses ou não. E até que ponto é que as criptomoedas vão atrás ou se vão ser um escape de alguns países. Algo que antes nunca aconteceu. Sempre que houve uma queda de mercado, as criptomoedas não subiram por ser um escape, porque não estavam tão massificadas e tão adotadas e países, principalmente mais pobres, não utilizavam tantas criptomoedas como agora. Para além de que não estávamos com um conflito pelo meio. Pessoal, deem-me as vossas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.